Olá, meus irmãos assembleianos, povo de Deus, Igreja do Senhor. Uma mensagem de preocupação, uma mensagem direcionada principalmente para o povo assembleiano no Brasil. A denominação AD, Assembleia de Deus, fundada lá no início do século XX, por volta do ano 1910, pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eu fico imaginando, se estivessem vivos, o que diriam dos acontecimentos, dos escândalos gravíssimos envolvendo líderes importantes da denominação Assembleia de Deus no Brasil. No entanto, queridos irmãos, tudo isso faz parte dos fenômenos que antecedem a vinda de Cristo. No entanto, nós, que nascemos, crescemos, fomos ensinados, doutrinados pelos pais da denominação Assembleia de Deus, homens simples, homens que muitas vezes impunham a nós, adolescentes e jovens da década de 80, 90, década de 70, impunham proibições que para muitos eram escandalosas. Claro que muitas daquelas proibições vinham pela simplicidade, pela inocência, pelo zelo daqueles homens de Deus que agiam com simplicidade, com coerência, com amor verdadeiro à obra de Deus. Homens que se desgastaram na obra de Deus. Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje nós vemos grandes líderes das Assembleias de Deus no Brasil impondo às ovelhas proibições com o único fim de manter o rebanho cativo ao seu despotismo, às suas negociatas, aos seus negócios, aos seus comércios. Líderes que se transformaram em verdadeiros comerciantes do Evangelho. Muitos verdadeiros estelionatários da fé alheia. A denominação Assembleia de Deus no Brasil, queridos, povo de Deus, não se espantem se vier a ser apagada por Deus da história. Sim, quem conhece, quem lê, quem estuda um pouco, pelo menos, da história de muitas igrejas na Europa, por exemplo, igrejas que deixaram de existir, e algumas recentemente. Por quê? Porque a corrupção, partindo do púlpito e contaminando todo o rebanho, ela não foi contida. Ela não foi contida. Mas eu acredito, irmãos, que no caso das Assembleias de Deus no Brasil, esse desvirtuamento em nível tão elevado dos princípios éticos, morais e cristãos deve ter um freio. Porque acredito eu que Deus tem negócio com essa igreja, com essa denominação que faz parte da igreja que vai para o céu. E aí, ao mesmo tempo, digo que Deus ele não tem compromisso com instituição, com placa. Não, ele tem compromisso com a igreja dele. A igreja com I maiúsculo, que um dia vai para a glória, vai para a eternidade. E as Assembleias de Deus fazem parte desse grupo. No entanto, irmãos, os escândalos terríveis protagonizados por principais líderes dessa denominação, independente do ramo. Por que ramo? Porque dentro da denominação AD, existem várias outras que foram criadas, umas por dissidência, por não concordar com determinada liderança, ou porque alguém foi expulso, ou porque alguém resolveu se libertar da escravidão de alguns líderes. E aí abro um parênteses para dizer o seguinte: muitas dessas igrejas que carregam a sigla AD com outro prefixo, os seus líderes têm sofrido muito por conta do protagonismo escandaloso realizado por líderes tradicionais de grandes convenções. Aí abro outro parêntese. Os mais antigos vão lembrar, vão entender, vão compreender que quando foi criada, quando começaram a ser criadas no Brasil, as tais de convenções estaduais, regionais, nacionais, a Igreja Assembleia de Deus ela começou a desmoronar. Logo em seguida vem a criação da figura do pastor presidente.
Essa expressão, presidente, a partir daí, pronto, desandou tudo. Em torno desse tal de presidente, foi criado um verdadeiro séquito de adoradores. Um verdadeiro desvirtuamento do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Triste realidade que tem assolado a denominação Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Existe inclusive, irmãos, recentemente, as redes sociais, as mídias noticiaram e vão noticiar muito mais. Filhos de grandes patriarcas das Assembleias de Deus. De vez em quando eu olho para cima, que eu estou aqui numa chácara, né? E estou vendo os macaquinhos, os saguinhos aqui em cima. Teve um que chegou bem pertinho aqui de mim, quase pula na minha cabeça, né? E é um grande patriarca de uma grande convenção assembleiana, que os seus filhos já estão em guerra, em briga, como se a igreja fosse uma empresa, um comércio, brigando para ver quem assume a liderança. Um deles já é o líder por ordem do seu pai, do patriarca, mas os outros não concordam, os pastores auxiliares não concordam. Aqui no Nordeste se estende essa briga, brigas terríveis, não precisamos citar nomes, não queremos aqui citar nomes de A, B, C ou D, mas está aí os escândalos, tudo escancarado, a comercialização do Evangelho, algo até pior do que aquele episódio quando Jesus retorna da Galileia para Jerusalém e prepara um azorrague, uma chibata de cordas e entra no templo quebrando tudo, virando tudo. A situação das Assembleias de Deus no Brasil está pior do que aquele episódio. Mas graças a Deus, irmãos, paralelo a tudo isso, existem igrejas sérias. Há uma igreja que também é centenária no Brasil, que chegou inclusive antes das Assembleias de Deus. Essa igreja, eu digo isso por experiência própria aqui na minha cidade e acho que isso é reflexo em todo o Brasil. Essa igreja, até 2 anos atrás, nós íamos aos cultos ou passávamos diante da igreja, dia de domingo, não chegava a metade das cadeiras serem ocupadas. Hoje, essa igreja, uma igreja tradicional, uma igreja que mantém a doutrina, mantém o comportamento, uma igreja que você não vê os pastores, os líderes se envolvendo com política nem politicagem, como a Igreja Assembleia de Deus se envolveu, principalmente nesses últimos 4 anos. Serviu para nós vermos 2 segmentos de lideranças das Assembleias de Deus no Brasil. Uma parte aderindo a um projeto de governo diabólico, totalmente contrário à palavra de Deus. E outra parte transformando a igreja em palanque político, em eventos políticos. E Deus está tratando com a igreja exatamente por conta dos senhores líderes assembleianos, principalmente, que misturaram a noiva de Cristo, mancharam o vestido da noiva de Cristo, levantaram o vestido da noiva de Cristo, por amor à riqueza, ao Deus Mamon, à promiscuidade. A verdade, irmãos, é que o pecado de Acã, aquele pecado imundo de Acã que fez com que Deus permitisse que Israel fosse desmoralizado perante os seus inimigos, ele está nos púlpitos das Assembleias de Deus pelo Brasil afora. E enquanto essa coisa condenada não ser retirada, porque Deus está levantando os Josués e falando com eles e dizendo: Josué, santifica o povo porque amanhã tem algo grande para fazer. Enquanto a coisa condenada, Josué, não for tirada, retirada dos púlpitos da igreja, a igreja não prevalecerá. Pode realizar grandes eventos, grandes congressos, porque eu estou enquadrando, é Deus dizendo, eu estou enquadrando as Assembleias de Deus no Brasil no texto que está em Isaías capítulo 1. Em Isaías capítulo 1, estão brincando aqui em cima os macaquinhos. Não adianta as vossas festas solenes, as vossas santas ceias, os vossos congressos, não adianta, porque a mão de vocês estão sujas de sangue. Vocês estão podres do alto da cabeça à planta do pé, senhores, líderes assembleianos pelo Brasil afora. Parem de fomentar o pecado, de fomentar a ira contra Deus. Parem de fomentar a desmoralização da denominação. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, das Assembleias de Deus no Brasil. Afinal, as Assembleias de Deus fazem parte, sim, da história da igreja no Brasil e da história da igreja que um dia irá para a glória. No entanto,
Uma limpeza precisa ser feita, e essa limpeza começará pelo altar, porque o pecado de Acã tem dominado os púlpitos, os altares das Assembleias de Deus no Brasil, pelo Brasil afora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.